É muito interessante ver alguns detalhes da palavra de Deus, principalmente no livro do profeta Daniel, especialmente no capítulo 5. O contexto ali é muito simples de ser entendido. Por volta do ano de 539 a.C., Babilônia vivia seus últimos momentos como um império importante, já que estava para ser conquistada pelo Império Medo-Persa. Neste momento, o rei Nabonido estava distante de Babilônia e havia deixado, cuidando da grande cidade, o seu filho corregente chamado Belsazar. Belsazar, na época, com cerca de 26 anos de idade, no entanto, estava dando uma grande festa com muita imoralidade e blasfêmia, pois utilizava utensílios roubados do Templo de Jerusalém. Neste momento, uma misteriosa mão escreve palavras de juízo na principal parede da festa. Belsazar fica preocupado, apavorado e busca uma interpretação com seus conselheiros. Não consegue nada, até que a rainha-mãe, que é reconhecida por alguns historiadores como Nitócris, resolve introduzir o profeta Daniel, um homem experiente de mais de 80 anos, que era reconhecido dentro do reino como um grande intérprete de sonhos e visões. O texto de Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 10, fala desta introdução ao profeta Daniel feita pela rainha-mãe. Ela diz assim, que o rei viva eternamente. Não deixe que seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Por outro lado, é interessante que quando Daniel se confronta com Belsazar, ele faz um discurso muito duro e relembra Belsazar que ele havia, na verdade, perdido de vista aquilo que havia acontecido com o seu ancestral famoso chamado rei Nabucodonosor, que reconheceu o verdadeiro Deus, o Deus de Daniel. Nesse momento, o experiente profeta Daniel diz para Belsazar, a partir do a partir do versículo 22, e o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, é a mesma ideia que a rainha-mãe apresenta para ele. Ou seja, lembre-se de Nabucodonosor. Não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu. E aí depois Daniel fala o seguinte, mais à frente, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Há muitos outros aspectos nesse capítulo, mas eu quero destacar dois. Daniel é reconhecido por ter um espírito excelente, sabedoria que vem de Deus para interpretar uma mensagem importantíssima, que seria a mensagem de juízo para a Babilônia. Belsazar, por outro lado, é reconhecido como alguém rebelde, obstinado, que abandona a ideia que havia sido experimentada por seu antecessor, por seu ancestral chamado rei Nabucodonosor, que reconheceu o verdadeiro Deus. Belsazar se afunda ainda mais num poço, dá um banquete falido, nos últimos momentos de Babilônia, perde a oportunidade de reconhecer aquela mensagem e até se arrepender, se assim quisesse. Ele então demonstra que, apesar de ter um conhecimento do que havia acontecido, ele não leva isso em conta. Depende de Deus, da sabedoria de Deus, para interpretar profecias e então, por causa disso, ser reconhecido como um grande profeta. O outro, apesar de ter o cargo de corregente ou de monarca, não faz jus a esse posto, a essa responsabilidade que recebe, mas abandona uma boa e importante referência que tinha, que era a de Nabucodonosor, para viver de uma maneira obstinada, imoral e blasfema também, porque ele rouba os utensílios do Templo de Jerusalém e promove a festa, fazendo com que as pessoas bebam vinho e se embriaguem, justamente
com o uso daqueles utensílios sagrados. A decisão que cada um toma na vida, ela é determinante para o destino dessas pessoas. Não se engane, você tem a oportunidade de reconhecer a Deus como soberano ou abandonar essa ideia. Que Deus te abençoe e te faça pensar nisso.